Olá, sejam bem-vindos ao primeiro hashtag Feedback da Aprendizagem. Nessa videoaula, trabalharemos o material disponibilizado pela SEDUC, hashtag Estudo em Casa. E hoje, nós vamos trabalhar com o 6º ano do Ensino Fundamental 2, ou conhecido como os anos finais do Ensino Fundamental. E nessa atividade do 6º ano, a gente vai trabalhar com a atividade de número 3. Então, fique atento. Nessa atividade, nós vamos estudar as relações entre unidades de medidas de tempo. Mas quais medidas de tempo a gente está falando aqui? Mais precisamente, a gente vai estar falando de hora, de minuto e de segundo. E relembrando qual é a relação que existe entre essas três medidas de tempo. E aí, nós vamos lembrar que 1 hora corresponde a 60 minutos, ou seja, você já sabe que em 1 hora a gente tem 60 minutos. E aí eu posso fazer a opção pelo cálculo de 1 vezes 60. A gente sabe também que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Por quê? Porque se 1 hora eu já tenho 60 minutos, então é como se eu multiplicasse 60 vezes 60. Por isso que 1 hora tem 3.600 segundos. 1 minuto, por sua vez, corresponde a 60 segundos. Então, essa daqui é a relação que existe entre essas três medidas de tempo. E são com elas que nós vamos estar intimamente ligados nas 3 questões que nós vamos resolver em seguida. Então, bora lá? Primeira questão. Ela fala o seguinte: o triatlo é uma modalidade esportiva composta por 3 provas: natação, ciclismo e corrida. Luiz está treinando bastante, pois esta é sua primeira competição. Em um de seus treinos, ele obteve os seguintes tempos. Lembre-se lá do que ele falou, né? Ele está treinando, ele foi treinar, então ele treinou natação, ciclismo e corrida. Só que em tempos diferentes. Vamos lá ver? Natação, ele treinou por 12 minutos. O ciclismo, 10 minutos e 15 segundos. E na corrida, 1 hora e 30 minutos. Vamos ver o que a questão quer de nós. Qual foi o tempo total em segundos de Luiz nesse treino? Olha, é importante que a gente faça algumas marcaçõezinhas nas questões antes de resolver. Por exemplo, nesse comando aqui, a palavra segundos ela é muito importante, porque eu vou entender que todo o tempo que eu tenho na minha questão, eu vou ter que transformar em segundos, porque é a resposta que eu preciso dar. Outra coisa é marcar onde é que eu vou encontrar esses dados para resolver a minha questão, que no caso é aqui na imagem. Então, eu circulo, né, faço uma marcaçãozinha dessas partes que eu considero mais importantes na questão. Então, passando para a resolução. Primeiro, a gente precisa lembrar da relação que a gente viu anteriormente. É sempre bom relembrar. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos, 1 hora tem 3.600 segundos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Isso aqui é fundamental para você resolver as questões dessa atividade. Segundo passo, vamos transformar separadamente as unidades de medida de cada atividade física para segundos. Ou seja, natação 12 minutos, eu faço 12 vezes 60, 720 segundos. No ciclismo eu tenho 10 minutos e 15 segundos, então eu vou transformar apenas os 10 minutos. 10 vezes 60 dá 600, mais 15, 615 segundos. No caso da corrida, eu tenho 1 hora e 30 minutos, então eu tenho que transformar hora em segundos e minutos em segundos. E aí eu recorro lá à minha relação. 1 hora eu tenho 1 vezes 3.600 e 30 minutos é 30 vezes 60. Primeiro eu multiplico para depois eu somar. Então, 3.600 mais 1.800, eu vou encontrar 5.400 segundos. Terceiro e último passo é adicionar os tempos das 3 atividades em segundos. 720 mais 615
mais 5.400, que eu vou encontrar 6.735 segundos. Então, a resposta para a minha questão diz que o tempo total de Luiz nesse treino foi de 6.735 segundos. Segunda questão. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Precisamos ver primeiro o horário em que ela colocou esse bolo no forno. E aí ele é apresentado aqui nessa imagem. Essa imagem se trata de um relógio de ponteiros, que a gente também conhece como relógio analógico, em que os ponteiros se referem às horas, o ponteiro pequeno e o ponteiro grande se refere aos minutos. E essa questão ela nos traz 4 alternativas de resposta. O item A com 11 horas e 50 minutos, o item B 12 horas e 5 minutos, item C 12 horas e 50 minutos e o item D 13 horas e 10 minutos. Aqui eu não fiz nenhuma marcação na questão, mas vocês vão concordar comigo que a imagem ela é importantíssima e o fato de que o bolo ficou pronto em 30 minutos. Vamos para a resolução? Aqui ele diz o seguinte. Primeiro, vamos determinar a hora apresentada no relógio. Você observou que o ponteiro pequeno está entre os números 11 e 12? Significa que são 11 horas. O ponteiro grande está no número 7. Isso significa que são 35 minutos. Segundo passo. Sabendo a hora em que o bolo foi colocado no forno, 11 horas e 35 minutos, adicionamos a essa hora o seu tempo de cozimento. Lembra de quanto foi? 30 minutos. Então, acompanhe com a gente. 11 horas e 35 minutos mais 30 minutos, eu vou encontrar 11 horas e 65 minutos. Mas é uma hora meio estranha. A gente não tem esse tipo de hora, né? Então, 65 minutos, o que vai acontecer? Eu preciso lembrar da relação. Em 60 minutos eu tenho 1 hora, então eu preciso fazer essa transformação. Então, o que vai acontecer agora? Os 60 minutos, que eu vou tirar dos 65, eu vou colocar para ser somado 1 hora a 11 horas. E depois eu vou subtrair. Olha aí como é que fica. Acompanha o nosso cálculo. Então, 11 mais 1 dá 12, e 65 menos 60 vai dar 5 minutos. Então, o bolo de Maria ficará pronto exatamente às 12 horas e 5 minutos, que no caso, o nosso gabarito está na alternativa B. Terceira e última questão diz o seguinte. Mônica recebeu em sua escola um informe sobre os horários e benefícios da água ingerida ao longo do dia. Após essas recomendações, ela se preocupou em seguir à risca o que estava escrito. Observe. Lendo as imagens e o texto que acompanha as imagens, você tem o seguinte, que um copo de água ao despertar ajuda a ativar os órgãos internos, ou seja, quando você levanta pela manhã. Um copo 30 minutos antes, provavelmente das principais refeições, né? Vamos lá, café da manhã, almoço e jantar. Se você tomar um copo de água 30 minutos antes, ajuda na digestão. Se você tomar um copo de água 10 minutos antes de tomar um banho, diz aí que ajuda a baixar a pressão sanguínea. E, por fim, se você tomar um copo com água 15 minutos antes de dormir, vai prevenir algumas doenças. Gostei. E Mônica também, porque Mônica segue todos os dias essas recomendações. Se ela foi dormir às 9 horas e 40 minutos, qual foi o último horário do dia em que ela bebeu um copo de água? Olha aqui, também temos 4 alternativas de resposta, em que o item A diz que são 9 horas e 25 minutos, que o item B diz que são 9 horas e 30 minutos, o item C diz 9 horas e 50 minutos e o item D, 9 horas e 50 minutos. E aí, o que você acha? Vamos aqui continuar? A nossa resolução diz o seguinte, que primeiro devemos estar atentos às informações apresentadas na imagem e selecionar aquela referente ao problema. Se o problema fala do momento em que ela foi dormir, então o que me interessa aqui é a última informaçãozinha desse registro.
E segundo, eu vou efetuar o cálculo necessário. Nesse caso aqui, eu vou efetuar uma subtração, porque eu tenho o horário que ela foi dormir, e aqui fala que essa água foi ingerida 15 minutos antes. Então, eu preciso, de fato, subtrair. Acompanhe o nosso cálculo. 9 horas e 40 minutos é a hora que ela foi dormir. Se ela tomou um copo 15 minutos antes, eu vou subtrair esses 15 minutos e vou encontrar 9 horas e 25 minutos. Essa foi a hora que Mônica tomou o seu último copo de água. Então, a gente encontra como gabarito a alternativa A. Valeu, gente. Até a próxima.